Eu quase não gravei essa oração hoje, porque falar sobre o impossível dói quando a gente está vivendo um. Você já percebeu como existem situações que não são difíceis, são impossíveis, aquelas que você já tentou resolver conversando, tentou resolver trabalhando mais, tentou resolver orando, e mesmo assim continuam lá. Talvez o impossível que você está enfrentando tenha nome. Talvez seja uma dívida que cresce, uma resposta médica que não melhora, um relacionamento que esfriou, ou uma porta que nunca abre. E o mais cansativo não é o problema em si, é a sensação de que nada muda. Hoje eu não quero fazer uma oração automática com você. Eu quero caminhar com você por alguns minutos. Porque causas impossíveis mexem com a fé de um jeito diferente. Elas fazem você se perguntar se Deus ainda está vendo, se Ele ainda está ouvindo, se Ele ainda intervém. E antes de qualquer pedido, eu preciso lembrar algo essencial. Em Lucas 1:37 está escrito: porque para Deus nada é impossível, nada. O texto não coloca exceção, não diz quase nada. Não diz algumas coisas, nada é impossível. Mas existe uma diferença entre ouvir isso e confiar nisso quando a situação aperta. Talvez hoje sua fé não esteja forte. Talvez você esteja mais tentando sobreviver do que acreditar. E tudo bem admitir isso. Porque essa oração não começa com força, começa com sinceridade. Existe um momento em que a lógica começa a falar mais alto que a fé. A conta não fecha, o exame não melhora, a conversa não resolve, a porta continua fechada. E quando tudo ao redor aponta para o fim, a mente começa a repetir: acabou. Mas deixa eu te mostrar uma cena bíblica que talvez fale diretamente com o que você está vivendo. Em João 11:39 está escrito: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Percebe o que Marta está dizendo? Ela está explicando para Jesus que já passou do ponto, que não é mais reversível, que agora é tarde demais. Talvez você tenha falado algo parecido nos últimos dias. Já passou, agora não tem mais o que fazer. Eu perdi essa chance. Não tem mais solução. Só que o impossível na Bíblia quase sempre começa exatamente quando alguém declara que acabou. O detalhe que muita gente esquece é que Jesus não discutiu com Marta. Ele não deu uma palestra. Ele respondeu em João 11:40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Essa frase muda tudo. Não é sobre negar a realidade. É sobre não limitar Deus à realidade. Talvez o seu cenário esteja com 4 dias. Talvez já esteja com cheiro de frustração. Mas a presença de Deus não depende do tempo do problema. E antes de orarmos pedindo mudança, eu quero que você permita uma coisa acontecer primeiro: a possibilidade. A possibilidade de que aquilo que parece encerrado ainda não terminou. Existe algo que quase ninguém fala sobre causas impossíveis. Elas revelam o limite humano. Enquanto você ainda tem alternativa, você administra. Enquanto ainda existe alguém para ligar, você tenta. Enquanto ainda existe uma saída, você calcula. Mas chega um ponto em que não há mais cálculo. E é exatamente aí que começa o território de Deus. Em 2 Reis 4:2, o profeta Eliseu pergunta a uma viúva desesperada: Dize-me, que é o que tens em casa? E ela responde: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Percebe a cena? Ela está endividada, os credores estão chegando. Os filhos correm risco de serem levados. E tudo o que ela tem é quase nada, uma botija de azeite. Deus não começou com o que faltava. Ele começou com o que restava. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando que não sobrou nada, nada de força, nada de recurso, nada de esperança. Mas Deus trabalha a partir do que permanece. Não é sobre quantidade, é sobre entrega. A multiplicação não começa quando o cenário muda. Começa quando a confiança decide permanecer mesmo sem garantia. Talvez hoje você não tenha uma solução completa,
Mas talvez ainda exista algo em você que não morreu. Um fio de fé, um resto de esperança, uma pequena disposição de continuar. E às vezes é tudo o que Deus precisa para começar um milagre. Existe uma parte do impossível que quase ninguém suporta. O intervalo não é o problema em si, é o tempo entre a oração e a resposta. Porque quando você ora e nada acontece imediatamente, a mente começa a criar teorias. Talvez Deus não queira, talvez eu não mereça, talvez eu esteja pedindo errado. Mas olha o que está escrito em Salmo 40.1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei. Essa palavra é desconfortável. Ela não combina com urgência, não combina com boletos vencendo, não combina com crises emocionais. Mas ela faz parte do processo. Esperar não é ficar parado, é permanecer sem abandonar a confiança. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que algo está sendo alinhado fora do seu campo de visão. E talvez o seu maior desafio hoje não seja o impossível em si, seja continuar acreditando enquanto nada muda. Só que existe algo poderoso acontecendo quando você escolhe não desistir, porque fé não é sentir segurança, é decidir confiar mesmo inseguro. Talvez você esteja no intervalo agora, entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e a resposta. E esse intervalo não é vazio, ele está formando você. Existe algo que muda completamente a forma de enxergar uma causa impossível. A perspectiva, porque enquanto você olha só para o problema, tudo parece maior que você. Mas quando você começa a enxergar o que Deus pode fazer através disso, o cenário muda. Em Marcos 5,36, quando disseram a Jairo que sua filha havia morrido, Jesus respondeu assim: não temas, crê somente. Repara que Jesus não negou a notícia. Ele não disse que não era grave. Ele só direcionou o foco. Não temas, crê somente. Isso significa que medo e fé disputam o mesmo espaço dentro de você. E toda causa impossível ativa o medo primeiro. Medo de perder. Medo de falhar. Medo de se frustrar de novo. Mas fé não é ausência de medo. É decisão apesar dele. Talvez hoje o impossível que você enfrenta esteja gritando mais alto que a sua esperança. Mas e se essa situação, que hoje parece o seu limite, for justamente o cenário onde Deus vai escrever um testemunho? Muitas das maiores histórias bíblicas começaram em ambientes improváveis. Sepulcros, tempestades, fornos ardentes, prisões. O impossível nunca foi obstáculo para Deus, sempre foi palco. Talvez você ainda não consiga enxergar como isso vai terminar, mas não significa que já terminou. Agora eu não quero explicar mais nada. Eu quero orar com você, mas não uma oração apressada. Uma oração consciente. Porque causas impossíveis não pedem palavras bonitas, pedem verdade. Deus, aqui está uma situação que eu não sei resolver. Eu já pensei, já calculei, já conversei, já tentei. E ainda assim, continuo sem saída. Tu conheces o que está acontecendo melhor do que eu consigo explicar. Em Jeremias 32:27 está escrito: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Se nada é difícil demais para ti, então eu escolho entregar o que é difícil demais para mim. Eu entrego essa causa que me tira o sono. Entrego essa área que parece travada. Entrego esse medo constante de que nada mude. Não porque eu entenda como o Senhor vai agir, mas porque eu reconheço que eu não consigo agir sozinho. Traz direção onde existe confusão. Traz sabedoria onde eu estou reagindo por impulso. Traz calma onde a ansiedade tem dominado. E se o milagre começar pequeno, me dá sensibilidade para perceber. Eu coloco essa causa nas tuas mãos. Existe uma parte da fé que quase ninguém ensina. O que fazer depois de orar? Porque muita gente ora e volta imediatamente para o desespero. Ora e volta para o medo.
ora e continua agindo como se tudo dependesse só dela, mas a entrega não termina quando a oração acaba. Em Provérbios 3, 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que confiar não é só falar. É decidir não se apoiar apenas na própria lógica. Talvez depois dessa oração, o problema ainda esteja lá. A conta ainda exista. A conversa ainda precise acontecer. O exame ainda esteja marcado, mas algo precisa mudar dentro de você. A postura. Em vez de desespero, decisão. Em vez de pânico, posicionamento. Em vez de antecipar tragédias, escolher caminhar um passo de cada vez. Fé prática é isso. É continuar agindo com responsabilidade, mas sem carregar o peso como se tudo estivesse nas suas mãos. Você faz o que pode. Deus faz o que você não pode. E quando essas duas coisas se encontram, o impossível começa a perder força. Eu quero encerrar de uma forma simples. Nem toda causa impossível termina do jeito que você imaginou. Mas isso não significa que termina pior. Às vezes, Deus não apenas resolve o problema, Ele reorganiza você por dentro. Talvez o milagre que você espera seja externo, uma resposta concreta, uma mudança visível. Mas enquanto isso não acontece, algo já pode estar acontecendo agora. Em Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Inclusive essa fase confusa, inclusive esse cenário que parece travado, inclusive essa espera que cansa. O impossível que você enfrenta hoje não é um erro na sua história. Pode ser um capítulo necessário. Eu não sei como essa situação vai se resolver, mas eu sei que Deus não perdeu o controle. E se você continuar caminhando, mesmo com passos pequenos, vai perceber que não estava sozinho em nenhum momento. Se essa oração falou com você, continue aqui no canal. Se inscreva e continue nessa aliança de fé e devoção a Deus. Que Deus te ilumine e te guie sempre. Amém.